Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Começando aqui mais um devocional da família. Lembrando aí que esse mês de maio nós temos o desafio de nos encontrar aí todos os dias, né, com uma devocional, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor Deus revela na sua palavra para nós, tá bom? E hoje eu vou falar aqui sobre algo que é muito importante para nós cristãos, porque nós seguimos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, dentro do casamento, eu sei que hoje em dia há muitas e muitas formas das pessoas verem casamento, conceitos, né? O mundo hoje está muito ideologizado, né? Tem todas as suas ideologias, tem a filosofia com as suas ideias, tem a psicologia com as suas ideias, tem a sociologia com as suas ideias. Então vamos dizer assim, essas partes dentro daquilo que é família, porque todos eles tratam também sobre o tema família, eles vão trazer o ponto de vista humano para isso, tá bom? Então nós não vamos aqui, esqueci de tirar o foninho, nós não vamos aqui tratar sobre o que a filosofia fala, o que a psicologia fala, ou o que a sociologia fala a respeito disso. Se você quiser saber sobre isso, conversar sobre isso, a gente pode conversar. Eu estou disposto para falar com quem quiser, para a gente bater papo, para a gente abrir a Bíblia, discutir um pouco o que os pensadores falam, né? Mas aqui nós vamos falar sobre Bíblia, tá? Então, sobre Bíblia, eu vou trazer para vocês aqui o texto que eu quero falar hoje sobre família, que é o texto lá de novo de Gênesis, mas agora no capítulo 1, quando Deus fala sobre a criação do homem. Eu vou dizer para vocês aqui os textos 27, desculpa, os versos 27 e 28 do capítulo 1. Diz assim: Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, esse texto aqui é um texto ímpar para nós, é um texto mandatário, quando a gente vai falar sobre família, sobre casamento, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente obedece dentro do conceito casamento, a gente vai dizer que o casamento, para nós, igreja evangélica, igreja cristã, na sua grande maioria, algumas já mudaram isso, mas a grande maioria aqui permanece respeitando a palavra de Deus como fonte indiscutível, primária, para ser obedecida, a maioria entende, vai sempre falar que o homem criou dois gêneros, tá? O homem e a mulher. Então, a igreja evangélica entende que um casamento ela precisa ser entre o gênero oposto, entre um homem e uma mulher. Isso quer dizer que a igreja evangélica não aceita, né, qualquer forma de relacionamento, que seja um homem com um homem, uma mulher com um homem. Esses dias eu estava vendo com um camarada na Índia, esses dias não, faz muito tempo, casou como um macaco, né? Então, um homem com um animal, uma mulher com um animal. Esse tempo atrás também eu li que uma pessoa lá na Ásia, acho que no Japão, na Coreia, não me lembro bem, mas casou com uma inteligência artificial. Não é possível diante da escritura, tá bom? Então, diante da escritura, o que, que a gente entende por casamento? A gente entende por casamento que duas pessoas de gêneros distintos vão entrar em uma aliança. Então, existem dois gêneros, o masculino e o feminino. E dentre esses que Deus criou, masculino e feminino, eles são aceitos diante de Deus para casar. Tá? A gente sabe que por causa da mudança, por causa das pessoas entenderem que devem seguir os seus corações, os seus sentimentos, hoje há muita mudança, né, em que as pessoas querem até que a igreja aceite, concorde, fale sobre isso, mas a igreja ela não pode associar o casamento que não seja entre dois gêneros distintos. Tá? Nós podemos como pessoas que vão à igreja, como cristãos, a gente não vai ofender ninguém, a gente não vai recriminar ninguém sobre isso, mas a gente vai sempre dizer e ensinar que Deus criou o homem e a mulher. E qual é a chave desse texto aqui para a gente entender o processo de Deus dentro da criação do casamento? Está aqui. Ele criou o homem e a mulher e deu a eles uma ordem: sejam fecundos. Deu a eles uma ordem: cresçam, multipliquem-se. Então a gente sabe que naturalmente não é possível uma mulher engravidar outra mulher ou um homem engravidar outro homem. A naturalidade, então, do sexo é um homem e uma mulher. E esses dois, então, conseguem fazer aquilo para qual Deus os criou. Tá bom? Então eu queria falar muito hoje aqui, conversar com jovens que estão aí na igreja, que estão sendo hoje aí nas faculdades, nas escolas, recebido uma influência muito grande, né, do conceito novo que a sociedade tenta imprimir, sim, que tem que aceitar, que a igreja tem que aceitar, que a igreja tem que abençoar, que a igreja tem que fazer o casamento, que a igreja tem que apoiar todo esse tipo de amor, né, porque a construção da sociedade é que o amor é lindo, então um homem pode amar um outro homem, a mulher pode amar uma outra mulher,
e assim por diante. E hoje, né, a gente percebe também que há uma crescente de que pessoas que dizem que amam vários gêneros, né? Então, se identifica com um gênero e ama e um outro gênero, ou ama o gênero do mesmo gênero que é. Então, são os bis, tá bom? Tudo isso são ações comportamentais do ser humano. E esses comportamentos não são vistos pela palavra de Deus como certos. Tá bom? Então a gente não vai aceitar. Eu costumo dizer o seguinte: a igreja ela não é contra a atividade de alguém que faz isso. Tá bom? A igreja não vai lá se meter e perturbar a vida dessa pessoa, mas a igreja vai dizer o seguinte: nós nos resguardamos de que, dentro do nosso conceito de igreja, dentro do nosso conceito bíblico, não é aceito. Então a gente não fará parte da nossa congregação, não fará parte das nossas ações, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa acertar sobre isso a questão de você, pai e mãe, ensinar o seu filho, instruir, mostrar para ele nas escrituras. Essa é a forma como Deus fez. Deus é imutável, Deus não muda. Ele criou o homem, criou a mulher. Ele abençoa esse tipo de relacionamento. Ele não vai abençoar outro tipo de relacionamento fora o que ele criou, para que os homens pudessem crescer e multiplicar. Ok? Então, olhando para esse texto, o que a gente vai observar hoje, né, aqui na nossa devocional? A expectativa que Deus tem para nós como família de obedecer a sua palavra. Nós vamos continuar no mundo que tenta todo tempo e vive de mudanças, né? Talvez daqui um tempo não seja mais um problema o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não seja um problema assim, o que a igreja hoje enfrenta como força contra a igreja, como tentativa de impor para a igreja fazer isso. Talvez daqui a alguns anos seja outra coisa que o mundo tenta imprimir sobre a igreja na questão da família. Por exemplo, como talvez casamentos com robôs, né? Vamos pensar aí nessa dinâmica que está acontecendo hoje, né? Que um ser humano pode se apaixonar por um robô. Inclusive, há um filme já bem antigo, não sei se você já assistiu, O Homem Bicentenário, né? Que fala sobre isso. Um robô que ele criou uma identidade, ele entendeu que ele precisava ser um ser humano, e aí na época ele começou a fazer alguns transplantes para se tornar humano, e ele foi colocando órgãos nele, né, para que ele pudesse passar por tudo aquilo que o ser humano passa, né? Inclusive é o Robin Williams que faz esse filme. E ele se apaixona então por uma moça, e ele quer casar com essa moça quer casar com ele, e eles não conseguem casar porque judicialmente não era aceito, né, o homem casar, o ser humano casar com uma máquina. Então, assim, estou falando aqui, né, pensando uma coisa muito drástica e tal. Mas de repente pode acontecer, e isso pode vir a ser uma coisa natural. O mundo anda tão avançado. E quando isso talvez bater na porta da igreja, qual é a posição da igreja? É a mesma que aqui. Olha, não pode. Por que não pode? Porque Deus criou o casamento entre um homem e mulher. Então, a aliança diante de Deus, que não deve ser desfeita, que deve ser tida como ordem, como mandamento, é que um homem e uma mulher, amando-se, se casem, tornem uma só carne. Dessa uma só carne, eles tenham filhos. Tendo filho, eles glorifiquem a Deus com a sua família. Esse é o plano original, que Deus não vai mudar, tá? Então eu queria dizer isso para vocês nessa manhã, pensar sobre esse texto, é, falar principalmente aí com o pessoal que ultimamente tem bebido das fontes deste mundo, né? Os nossos jovens que estão no momento de escola agora, têm enfrentado isso, é muito forte essa onda, né, de aceitar, de dizer que tá ok, e de dizer que é lindo, de dizer que é tudo normal, de dizer que Deus não se importa com isso, dizer que Deus aceita tudo, né? E isso não é uma realidade dentro daquilo que nós entendemos pela palavra de Deus, tá bom? Você pode amar essas pessoas como Deus diz que tem que amar, você pode, de certa forma, ser amigo dessas pessoas, se aproximar delas, mas você não pode dizer para elas que tá tudo bem, que isso é normal. Então eu queria dizer aqui para você firmar a sua fé nas Escrituras. Firme a sua fé nas Escrituras. Ainda que você tenha que brigar com o mundo, firme a sua fé nas Escrituras. Ainda que todo mundo diga para você que você está errado, firme a sua fé nas Escrituras. Você vai passar por isso. Se você é um cristão, você vai passar por isso. Você vai passar por um momento que as pessoas querem que você aceite o padrão de vida delas, que o mundo pode aceitar, mas que aqueles que conhecem a palavra de Deus não devem aceitar, não devem dizer que está tudo bem. Não é assim. A igreja não pode abrir as portas e dizer: nós concordamos. A igreja não pode abrir a porta e dizer: nós apoiamos isso, nós fazemos isso, nós abençoamos isso. Porque se quebra o padrão das escrituras, quebra aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. E a gente não pode fazer isso diante das escrituras, tá bom? Então eu queria
deixar isso aqui para você pensar. Ore em família, ore pelos seus filhos. Talvez os seus filhos estejam sendo influenciados por esse tipo de pensamento, e alguns jovens sendo influenciados por esse tipo de pensamento, às vezes querem deixar a igreja, abandonar a igreja, achar que a igreja é radical, que a igreja está errada, que os ensinos que a gente fala não, vamos dizer assim, não se desenvolveram, né? São arcaicos ainda, e a gente precisa mudar isso. Então há uma luta de gerações. A geração atual está bem influenciada por mudanças significativas, e essas mudanças significativas afetam aquilo que Deus fez como algo para não ser quebrado. A sua palavra, a sua ordem não pode ser quebrada, tá? Vamos orar? Quero orar por você, orar pela sua família. Espero que você não esteja enfrentando isso dentro do seu lar, mas se você estiver enfrentando, quero orar para que você tenha sabedoria, que você possa falar com os seus filhos, que você possa instruir o coração deles, orar para que o Espírito Santo leve o coração deles mais à palavra de Deus do que aos conceitos desse mundo, né? Eu costumo dizer que eu acho que foi a nossa geração que errou, a nossa geração de hoje, da minha idade, né? A gente entrou numa gama de estudar muito, abrir muita mente, procurar muitas coisas. E aí as pessoas se envolveram muito com psicologia, por exemplo, que foi assim, crescente na minha geração. Então a psicologia trouxe muitas aberturas, conceitos, e colocou isso dentro da igreja. Há muita igreja hoje que ela é psicologizada, ela estuda a Bíblia a partir da psicologia, né? E isso é ruim, porque destrói os fundamentos das escrituras. Então, hoje a gente está colhendo frutos disso, né? De uma sociedade que entende que precisa ser aceita, que precisa andar do jeito que quer, de que o pecado já não pode mais ser chamado como pecado, de que tudo que tem ser vivido tem que ser aceito, de que Deus é liberal, né? Aceita tudo, Deus ama tudo e todos, e isso não é uma realidade das Escrituras. As Escrituras diz que Deus ele é contra aquilo que quebra a sua imagem, né? Então ele coloca aqui, Deus criou o ser humano à sua imagem, e quando criou a sua imagem, os criou homem e mulher, para que eles pudessem se tornar uma família. Dois homens não tornam-se uma família, duas mulheres não tornam-se uma família, tá bom? Um homem e uma mulher, segundo o padrão de Deus, tornam-se uma família. E é por isso que a gente tem que lutar, é por isso que a gente tem que ensinar a palavra do Senhor dentro da nossa casa e dentro da igreja. Vamos orar? Orar pelo seu coração, orar pela sua mente, ore pela mente dos seus filhos, coração dos seus filhos, converse com eles sobre isso, para que o Senhor possa conduzir a sua vida aí, a sua família, de acordo com a vontade dele. Senhor, nós vivemos num mundo em que as pessoas vivem da maneira como querem, agem como querem, pensam da maneira como querem, elas não aceitam a tua vontade nem a tua palavra, na grande maioria, e são facilmente seduzidas por ensinos, por teorias, por ideologias que o mundo cria, transforma, e eu oro para que o Senhor tenha misericórdia, eu oro para que o Senhor cuide das nossas mentes, do nosso coração, que o Senhor nos faça mais zelosos pela tua palavra e pela verdade do Senhor. E ajude-nos a construir famílias de acordo com o padrão que o Senhor Deus criou. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, e continuamos aí celebrando ao Senhor nesse mês da família. Cuide da sua família, ame a sua família e traga a palavra de Deus para dentro da sua casa, para o seio da sua família. Isso vai ser uma vacina nos seus filhos. Um grande abraço. Deus abençoe.